Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Pois bem, finalmente eu acabei a leitura da série Incal. Eu digo finalmente não com pesar por ser uma leitura desagradável, muito pelo contrário, é uma das melhores coisas que eu já li, muito impactante, marcante. Se você não sabe o que é o Incal, se você não viu os dois vídeos anteriores, nas quais eu falo sobre os dois primeiros volumes, corre aí nessa tal de playlist, busca lá em Cal e antes de Cal para saber mais ou menos de que se trata. Mas, repetindo, a minha intenção aqui não é gravar um vídeo anormalmente longo. Não quero que ele fique com mais de 12, com mais de 13 minutos. Então, tentarei ser o mais sintético possível, falar de forma rápida, clara e deixar definidos os pontos básicos do que se trata, afinal, esse tal de Incal. Pois bem, em algum momento, perdido nos anos 70, um jovem e bem-sucedido cineasta argentino, aliás chileno, chamado Alejandro Jodorowsky, teve um sonho. E nesse sonho, segundo o autor, ele teve uma espécie de epifania, um encontro com o sagrado. E nesse sonho, ou uma espécie de inconsciente coletivo, ou uma consciência cósmica universal falou com ele e lhe conferiu uma missão. Cara, era louco. De adaptar um romance chamado Duna. Ao despertar, né, desse sonho epifânico, né, ele, pô, assim, mas Duna, o que é Duna? E por que eu tô falando de Duna nesse filme, nesse vídeo, aliás, é que eu quero falar do Incal. Aguenta aí que essa história é longa, por isso que eu tô falando rápido. Pois bem, o Alejandro Jodorowsky, nesse sonho, ele recebeu essa incumbência de levar para os cinemas uma adaptação do romance do Frank Harris chamado Duna. Ele não fazia muita ideia do que se tratava o livro, ele sabia que era um romance que fazia um certo sucesso, então, no dia seguinte, ele foi a uma livraria, comprou o livro e ele disse que leu esse livro no mesmo dia, meia-noite ali, ele já tinha acabado de ler, então, logo em seguida, pelo menos no outro dia, quando ele teve a oportunidade, ele procurou um produtor do seu filme anterior, que era, se não me engano, El Topo, e propôs isso para o seu produtor. Olha, eu recebi a missão de fazer uma adaptação cinematográfica do romance Duna, né? Nós precisamos comprar os direitos autorais para adaptar esse romance. À época, diferente do que ocorre hoje, o cinema de ficção científica não fazia sucesso. Tanto é que eles imaginavam que o auge desse cinema de ficção científica era justamente o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então eles conseguiram, até que por um preço razoável, comprar os direitos de adaptação cinematográfica do Duna e partiram para tentar adaptar. E o Alejandro Jodorowsky, ele diz que parte em busca desses seus sete samurais, né? De guerreiros espirituais que o auxiliariam a produção desse filme. Então ele busca o produtor de efeitos especiais do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Inicialmente o cidadão aceita, mas depois ele recusa o trabalho. Então ele diz, essa pessoa não está afinada espiritualmente ou de forma mística o suficiente com essa tarefa de adaptar a Duna. Então ele conhece um jovem que trabalhava com efeitos especiais, que havia feito um filme pequeno, mas competente, chamado Dark Star, que inclusive é um filme do é um filme de ficção científica famoso. Não é? Aqui no Brasil, eu sei que eu já assisti esse filme, mas eu acho que ele não tem tradução para o português. É só Dark Star, que é um filme do John Carpenter. Então ele, olha, encontra um desses seus samurais, um dos seus guerreiros espirituais que vai ajudar nessa empreitada de levar Duna para o cinema. Então, para a trilha sonora, ele entra em contato com um grupo de rock que fazia um relativo sucesso e que à época gravava um disco chamado Dark Side of the Moon, que é o Pink Floyd, que se comprometeu a gravar um disco duplo, que seria a trilha sonora pro Dilma, ou pro Duna, aliás. Ele precisava também de um ator, de uma pessoa de destaque para interpretar o imperador do universo, né?
lá da série Duna. E ele entrou em contato com ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador Dalí, que pediu assim um cachê exorbitante para participar do filme e que extrapolaria e muito o orçamento que ele tinha para o filme. Então ele conversou, né, de uma forma mais próxima com o Salvador Dalí e disse: olha, só vamos precisar de você durante 1 hora e meia, e por essa 1 hora e meia de trabalho você será o ator mais bem pago da história. Receberá US$ 100.000 para trabalhar durante 1 hora e meia para a gravação desse filme. E o Salvador Dalí, né, com algumas outras excentricidades, aceitou atuar no filme. Pois bem, então aos poucos o Alejandro Jodorowsky ele reúne esses seus guerreiros espirituais, esses samurais que ele precisava para levar adiante esse seu projeto que foi, entre aspas, transmitido para ele nesse sonho epifânico, né? E um desses guerreiros espirituais foi nada mais, nada menos do que talvez aquele que seja o maior desenhista, né, dos gibis, né, das bandas desenhadas francesas, que é o Jean Giraud, que tem como pseudônimo também Moebius, né, o nome Moebius. Então, o Alejandro Jodorowsky e o Jean Giraud, ou Moebius, eles fazem uma coisa que à época não era comum, que é uma espécie de storyboard, né? Fazendo esse trabalho de decupagem do filme, né? Como ele seria realizado. Então, o Jean Giraud, né, o Moebius, junto com o Alejandro Jodorowsky, eles arquitetam todo o design do filme, né? As roupas, os figurinos, contrata alguém para pensar no design das naves, que seria uma mistura de elementos mecânicos com bioorgânicos, né? E segue. Só que, infelizmente, o projeto ele ficou megalomaníaco, ficou muito caro e, sabidamente, seria impossível de ser realizado. Claro que algumas décadas depois, Duna ele ganhou uma adaptação cinematográfica, se não me engano, em 1984, e foi direção de David Lynch. David Lynch? Sim. Que eu assisti esse filme só uma vez, acho que eu tinha uns 13 anos, e na época eu não entendi nada. Não sei se eu tenho coragem de rever essa adaptação do David Lynch do Duna. Eu tenho assim umas recordações que não são muito boas, mas recentemente Duna ganhou uma nova adaptação, dessa vez por um quase gênio, né? Que é o Denis Villeneuve, que para mim é meio que sobreestimado. Eu não gosto muito dos filmes dele, mas vá lá, tem um aspecto bonito, mas eu acho o filme um pouco pedante, chato, monótono, não tem nada relacionado com o design e a grandiosidade da adaptação que o Alejandro Jodorowsky e os seus samurais, os seus guerreiros espirituais preparavam para Duna. É muito sóbrio, etc, né? Mas a questão é o seguinte: toda a ficção científica, tanto na literatura quanto no cinema, foram fartamente influenciados por esse projeto da dupla Moebius e Jodorowsky. Porque apesar de o projeto ter sido engavetado ali em algum momento, no final dos anos 70, mas ele circulou por Hollywood, então filmes como Star Wars, Alien, o Oitavo Passageiro, O Quinto Elemento, Tron, enfim, toda essa ficção científica do cinema, pela Exterminador do Futuro, etc., foi, na verdade, influenciado pelo roteiro e pelo design ali de produção desenvolvidos aí a quatro mãos por Jodorowsky e o Jean Giraud, né, o Moebius. A questão é que, de certa forma, apesar do projeto cinematográfico ter ficado frustrado, ambos resolveram transformar aquilo, por que não, em bandas desenhadas, né, num gibi, numa história em quadrinho, num comics. E é daí que surge esse projeto, o Incal. E Incal é uma espécime, como até eles colocam, é uma espécime de memória viva do gênero da ficção científica. Na verdade, aqui no Brasil, ela foi publicada há pouco tempo, ou republicada. Eu nem sei se tudo isso aqui já tinha saído em português. Eu sei que está disponível. Se você não leu, se você ainda não comprou, compre, pelo amor de Cristo. Né?
compre Incal. Eu acho que é de leitura obrigatória e todo mundo que tem algum interesse por ficção científica, por literatura, por histórias em quadrinhos, por elementos místicos ou ocultistas, precisa ler Incal. E Aí, repetindo, aqui no Brasil ela foi publicada recentemente, né, nessa virada de 2019 para 2020. Acho que o primeiro volume saiu no finalzinho de 2020, o segundo volume saiu ali em junho, julho de 2021 e o último volume saiu no final de 2021. E eles são Incal, antes de Incal, Incal final, depois de Incal e os mistérios de Incal. Porque no final do terceiro volume ele vem com uma espécie de livro de arte e que conta também, né? Além de trazer uma série de artes do livro, ele conta os bastidores da produção dessa série de gibis. E esses três volumes, cada um tem algo em torno de 300 páginas, então são mais de 900 páginas aí de leitura. Então, cansa, viu? É pesado ler aqui em Cal. Né? Eu li aí nesses últimos 3, 4 dias e tal, né? Dá pra ler um por dia, é maneiro, né? Como o pessoal diz. Enfim, né? E eles vêm numa espécie de caixa, né? Eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Ah, tá aqui. Pesa, eu acho que esse troço aqui tem uns 2 quilos. Que tá aqui em cal, né? Todo em cal. Tem os nomes dos principais autores que participam da obra, né? O Alejandro Jodorowsky, o Jean Giraud, né? O Moebius, o Ladron, Janjetov, o Ladron e o Janjetov. Só que ele não cita aqui como é que diz, os coloristas, que seria importante, mas enfim, fica um detalhe à parte. Aí tem aqui a lambada do livro, que tem o John Defoe, que é esse herói improvável, que é o protagonista da história, e o seu, entre aspas, mascote, que é influenciado em personagens que são típicos ali nos gibis franco-belgas, né? Como, por exemplo, o Milou, né? Da série Tintin, né? Do Hergé, que eu adoro, né? Aí tem no final, entre aspas, tem essa imagem aqui do fundo, que tem os principais personagens da série Incal, né? Que tem o John Defoe, tem a Anima, tem esse Sol Lua, que é o filho né, do Jean Defoe, que é uma espécie de andrógeno perfeito, tem a Thanatos, e daí segue. Aí eu vou mostrar. Aí você tira aqui a caixinha. Meu Deus, que negócio pesado. Deixa eu pegar aqui na ordem. Aí tem o livro 1, em cal, que é do Alejandro Jodorowsky e do Jean Giraud, que é o Moebius. Tem Tem o volume 2, que é o Antes do Incal, do Jean Jetov e do Jean Giraud. E temos aqui tem o Depois do Incal, que é um retorno aqui da parceria do Jodorowsky, do Jean Giraud, né, o Moebius, e tem o Incal Final, que é o Jodorowsky e o Landron, que, agora sim, primeiro, nesse volume, não, esse aqui, tem o trabalho do Janjetov, ele faz um trabalho de emulação, como eu já comentei no vídeo anterior, né? Esse Janjetov, ele faz um trabalho de emulação da arte do início da carreira do Moebius, que é uma coisa impressionante, cara. Eu peguei assim, eu sabia que não era ali do Jean Giraud, né? do Moebius, mas é muito parecido ao ponto dele reproduzir algumas artes, né, que estavam presentes ali no primeiro volume do Incal, que é algo impressionante. Caramba, é até difícil aqui para segurar o livro, que é muito pesado. Eu preciso ler aqui um trecho que é uma narração do próprio Jodorowsky, né? Que eu acho que é essencial para a gente compreender do que trata o Incal. Que é um trecho aqui do Mistérios do Incal chamado Sonho, que diz: o Incal começou com um sonho, né? Como eu já narrei aqui. Relembra o Alejandro Jodorowsky. É um daqueles sonhos lúcidos em que você tem consciência de estar sonhando. Eu estava sentado no espaço e pedia para ver o meu interior. Ao acordar,
o roteirista anota estas poucas linhas em uma página do caderno em que relata os seus sonhos. E ele diz: vejo dois triângulos cruzados como uma espécie de estrela judaica. Eles se tornam duas pirâmides cruzadas em uma única forma. Elas estão perante mim. No sonho, digo a mim mesmo que devo me tornar as pirâmides. Eu penetro nas pirâmides. Eu sou as pirâmides. Eu explodo no centro como um universo de fogo. Né? Ele diz: naquele momento, no meu sonho, o meu cérebro explodia em luz e eu acordei. Foi assim que Incal começou. Eu não inventei. Ele se manifestou em meu sonho. Em seguida, comecei a criar os personagens de uma história na qual queria contar como alguém se torna o Incal. Coloquei-me em um estado de receptividade para receber a história direto do meu inconsciente. Acordei com uma sensação. A verdadeira arte mágica consiste em receber algo que é nosso céu interior. O sonho, né, do Alejandro Jodorowsky se tornou então uma história em quadrinhos de Moebius e ao mesmo tempo o sonho do John Defoe, que é esse personagem protagonista, né, da série. Aí tem um outro trecho aqui que eu achei bacana, eu já citei, mas eu vou ler só para deixar claro. Que ele diz o seguinte, Jodorowsky conta, né? Eu não queria respeitar o romance, né? Referente à adaptação que ele pretendia fazer do Duna, né? Do Frank Harris. Queria recriá-lo. Para mim, Duna não pertence ao Herbert, assim como Don Quixote não pertence a Cervantes. Existe um artista, apenas um, no meio de milhões de outros artistas que, uma única vez na vida, por uma espécie de graça divina, recebe um tema imortal, um mito. Aí coloca mito, né, com letras em caixa alta. Eu digo recebe e não cria, porque as obras de arte são recebidas em estado de mediunidade diretamente do inconsciente coletivo. A obra ultrapassa o artista e, de certa forma, o mata, porque a humanidade, ao receber o impacto do mito, tem uma profunda necessidade de apagar o indivíduo que o recebeu e transmitiu. A sua personalidade individual atrapalha, mancha a pureza da mensagem, que no fundo exige ser anônima. Não sabemos quem criou a Catedral de Notre-Dame, nem o calendário solar azteca, nem o tarô de Marsella, nem o mito de Dom Juan, etc. E daí ele segue. Porque, repetindo, aqui, né, o Jodorowsky, ele desenvolve essa noção que é meio mítica e mística de que ele não cria essa obra em cal, ele recebe isso de uma espécie de inconsciente coletivo ou de uma consciência cósmica universal que o orienta a criar o Incal. E o Incal seria uma forma de mergulho em si mesmo, porque na obra, que ela trata também daquele tema célebre e antigo do Eterno Retorno, o John Defoe ele se depara com o Incal, que é na verdade um reflexo da sua própria interioridade e desse caminho ascendente, que é neoplatônico, né? Da busca pela essa, como é que eu posso chamar, dessa forma superior, universal e perfeita, né? Da beleza, do amor, do Deus, etc. Porque no terceiro volume, pelo menos aqui no Incal final, essa noção de que é uma praga que eliminará a vida em todos os universos. E a partir, entre aspas, do amor, né, da união carnal, né, e mística entre o John Defoe e a luz, que esse universo será curado e será transfigurado. E daí a história acaba em aberto. Pois bem, se você ainda não leu Incal, faça esse favor para si mesmo e para a humanidade. Leia, compre, empreste. Agora, é uma leitura, se você não estiver habituado a ler, uma leitura demorada, porque são 3 volumes, cada volume tem algo em torno de 300 páginas, então são 900 páginas para você ter contato com todo o Incal. Então, por enquanto é só.
Fica a dica de leitura, eu recomendo assim ardorosamente que quem não conhece o Incal, leia. Ele trata de uma série de temas aqui sobre o tarô, sobre o misticismo, sobre cabala, sobre religiosidade, sobre o futuro da humanidade, da nossa relação com as religiões e com a tecnologia. Enfim, né? É um verdadeiro desbunde. Então, repetindo, se você ainda não conhece o Incal, tá, tá marcando touca. Leia. Enfim, por enquanto é só e até o próximo vídeo.